Bom, muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural do curso Análise de Balanço para Iniciantes, né? A gente chamou de módulo básico. E o objetivo hoje do nosso curso é apresentar o material que nós disponibilizamos no curso para que vocês possam conhecer a nossa metodologia, o nosso material, e verificar para poder analisar e tomar uma decisão, se for o interesse de vocês, de seguir com o nosso curso, tá bem? Então, eu vou começar compartilhando um material inicial que nós temos do curso. Depois eu mostro para vocês o material de apoio. Nós temos a planilha, acho que é um grande diferencial do nosso curso. O objetivo do nosso curso é ter um curso extremamente prático. A minha promessa é que em 4 horas vocês possam sair, né? O curso é iniciantes, então eu não sou especialista em análise de balanço, por isso que eu estou aqui no curso iniciantes, para um patamar de confiança de análise de balanço. Então, você ao final do curso vai conseguir pegar um balanço, olhar para ele, planilhar na nossa planilha, identificar os indicadores e desta forma fazer uma análise de balanço com bastante segurança. Então, esse é o objetivo do nosso curso, ok? Então, eu vou começar aqui disponibilizando para vocês, compartilhando com vocês o nosso material. Então, eu vou compartilhar a tela, porque eu vou ficar migrando, e isso acontece também no curso, a gente precisa ficar migrando, muitas vezes, do Excel para o PowerPoint, para o material de suporte, mas não tem outro jeito. Então, eu vou começar apresentando aqui, me apresentando, na verdade, eu não tinha feito isso ainda. Então, eu sou Alcimere 90, para quem não me conhece, e também para quem conhece, esses dias eu vi uma moça falando, a gente fala o nome para quem não conhece, como se nós tivéssemos um nome diferente para quem nos conhece, né? Então, Alcimere 90, trabalho há mais de 30 anos na área de crédito e cobrança. Eu comecei o processo de crédito no banco, no que era o Banco Real, na área corporate, onde nós analisávamos balanços. Só que na época nós não tínhamos esse suporte de planilha, então fazíamos todos os cálculos na mão, era um processo, uma analista raiz, né, como nós dissemos. Bom, então, depois do que era o Banco Real, eu fui para o Itaú no banco trabalhar com varejo. Então, quem conhece crédito sabe o quão diferente é trabalhar numa área corporate e trabalhar numa área de varejo. Então, eu adicionei essa experiência ao meu currículo. Depois, fui trabalhar com massificado. Então, de novo, o crédito, ele tem... o crédito massificado, ele tem ali outros desafios. Então, eu consegui trabalhar nessas 3 frentes e, desde 2011, nós temos a MPA Gestão, que também me permitiu trabalhar com diferentes segmentos. Então, esse processo acaba uma troca bastante significativa, né? A gente ajuda as empresas, mas a gente aprende muito com outros segmentos, porque isso faz com que a gente tenha que buscar outras soluções, conhecer várias ferramentas, então isso é muito legal. Muito bem, a nossa empresa, a MPA, o MPA é o nome da nossa metodologia, mapeamento, planejamento e ação. É assim que nós fazemos tudo dentro da MPA. Aqui, alguns dos nossos clientes, então, como eu disse, são vários segmentos, segmento financeiro, a Cielo está aqui, os birôs, então, a Serasa, a CISP, a Boa Vista, motor de crédito, tem até um que eu preciso incluir aqui, então, a gente tem a B2E, hoje a gente tem o Xcurve, alguns bancos, sistema financeiro, FIDICs, empresas de serviço, e aqui está o nosso curso, Análise de Balanço. Como é que vai funcionar o curso, né? Na primeira aula eu falo um pouco da dinâmica, um pouco do que vocês vão ver aqui hoje, mostrando os diversos materiais do nosso curso. Como eu disse na apresentação, nós temos o objetivo de, em 4 horas, levar você do zero ou de um processo bem inicial, pois eu tenho um conhecimento básico de análise de balanço, para o nível de bastante conforto na análise de balanço. Nós apresentamos a planilha de análise de balanço,
Então, é uma planilha que já me acompanha há bastante tempo, que ao longo do tempo ela foi se fortalecendo. Então, hoje ela é uma planilha vamos dizer assim, ela direciona muito bem a análise de balanço. Nós trabalhamos com casos práticos. Neste curso, nós temos 3 balanços de mercado, então, o da Klabin, o da Camil e o Exetec. Depois, a gente segue para os indicadores. Essa é a nossa proposta. Durante o curso, eu sempre reforço a questão da análise de balanço versus informações de mercado. Então, a análise de balanço, ela é relevante, a gente vai falar aqui, a gente usa geralmente quando eu tenho uma operação de maior prazo, ou eu tenho também um maior valor. Então, eu mostro que as condições, as situações em que nós devemos usar a análise de balanço. Mas eu nunca deixo de ver as informações de mercado. Então, a gente tem ali, se você tem uma empresa que tem uma ótima liquidez, muito provavelmente, quando você olha para o mercado, essa empresa não tem restrições, tem um baixo comprometimento bancário, enfim, então as coisas precisam se complementar. Então, a gente trabalha isso no nosso curso. E agora, e por fim, nós também temos uma aula sobre o balanço falado, balanço perguntado. Então, é muito legal, porque depois que você absorve esses conhecimentos, você consegue também olhar, flexibilizar o seu olhar para aquelas empresas que não são tão grandes a ponto de terem balanços, vamos dizer assim, confiáveis, entre aspas, e que a gente, com algumas informações da empresa, que você já sabe quais são, porque você fez o curso Análise de Balanço, você consegue ter uma boa ideia da situação geral da empresa. Então, vejam a aplicabilidade aqui do nosso curso. Bom, no módulo 1, a gente olha todos esses pontos. Então, a situação geral do mercado de inadimplência, quando realizar uma análise de balanço, quando não utilizar, porque isso também é importante, né? Eu já fiz consultoria em empresas que praticamente solicitava-se balanço para todo tipo de empresa. E não faz o menor sentido isso. Tem empresas que, por conta do porte, aquela informação, ela acaba não sendo a melhor forma de você realizar a análise. Então, quais empresas são obrigadas a emitir balanço? E um item super importante, que é a habilidade, a análise de balanço versus a demanda do mercado. Então, tem demanda do mercado para análise de balanço? Tem. Em alguns segmentos mais do que outros, mas ainda é uma habilidade bastante valorizada. Eu acho que essa é uma palavra-chave, né, para vocês. Então, aqui eu tenho uma situação geral de inadimplência do país. Então, esses aqui são os dados da Serasa, que, aliás, eu recomendo muito que todo analista deve, né, acompanhar. Então, eu tenho aqui as grandes empresas, que são as empresas que nós faremos análise de balanço, certo? A gente deve trabalhar bem por aqui, grandes empresas, e nessas médias, um balanço falado, um balanço cantado, né? E as pequenas e médias empresas que não se aplicam. Então, a gente tem um curso, análise de crédito iniciantes, pessoa jurídica iniciantes, pessoa jurídica avançado, que contempla a análise de pequenas e médias empresas. As pequenas e médias não estarão contidas aqui. Então, só para a gente ter uma ideia aqui do nome, da quantidade, a gente tem aqui cerca de 21 mil empresas, grandes empresas inadimplentes. Essas empresas devem mais de 1.200.000 dívidas, mais de 5 bilhões no valor total de débito, cada uma alguma coisa em torno de 57 dívidas por CNPJ, então isso é bem legal de ver, uma dívida média de 287 mil reais, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Viu? Tá bom. E as médias empresas aqui do outro lado, né, então, cerca de 29 mil empresas. Nada comparado em volumetria às PMEs, cerca de 6,2 milhões de empresas. Bom, e aqui as falências e recuperação judicial, que é o pesadelo de todo analista de crédito. Inclusive, no curso avançado, a gente traz um estudo do Dom Cabral a respeito das empresas e dos motivos pelos quais essas empresas pediram recuperação judicial. É muito interessante, os motivos basicamente são 3: taxa de juros,
inadimplência da carteira e a nova lei de falência. Então, a gente fala sobre isso no curso, mas são 3 informações, aliás, 2, né? As 2 primeiras, tanto os juros quanto a questão da inadimplência, são itens que a gente consegue sim identificar no balanço. É por isso que a gente trabalha a análise de balanço. A análise de balanço, ela traz essa elasticidade no crédito. Por conta da forma como a gente analisa, né? Então, olha os últimos períodos, toda a questão de avaliar a performance financeira, a estrutura daquela empresa, isso sim me dá uma análise com uma previsibilidade maior, né? A gente estica mais esta corda, justamente para evitar uma situação como essa, já que uma recuperação judicial, ela não acontece da noite para o dia. Eu sempre falo isso. Bom, aqui só para a gente ter uma ideia da quantidade de empresas que nós temos no país, então, esse 1.300.000 empresas, parte delas que ainda gerem balanço, que geram demanda, né, que justifica esse curso, vamos dizer assim. Muito bem, então, rapidamente, quando analisar um balanço, eu já comentei, quando o valor e o prazo, eles forem maiores, né, um valor maior, né, eu estou falando de um valor mais elevado e de um prazo mais longo, 2 situações que necessitam de uma análise de crédito mais robusta. Esta é a ideia. Então, neste caso, vem a calhar uma boa análise de balanço. E o mercado tem demanda para isso? Então, vejam aqui um estudo, que é um estudo que a MPA faz. Quem nos segue já acompanha, já viu esse estudo algumas vezes. Nós temos aqui, nós categorizamos, né, dentro do MPA, temos esse processo de categorizar as vagas que são publicadas para profissionais de crédito. Então, o que que acontece? Nós vamos lá, pegamos a vaga, identificamos a empresa, o segmento, o tipo de vaga, o nível, analista júnior, pleno, sênior, gerente, diretor, enfim, todas as vagas, todas as solicitações, e dentre elas está escrito, precisa possuir experiência em análise de balanço, por exemplo. Então, aqui estão as categorizações que nós fizemos. Então, de 1.411 linhas que nós categorizamos, esse valor aqui é correspondente a mais de 275 vagas, nós temos cerca de 4, 5% são referentes à análise de balanço. E aí, de repente, você pode falar, poxa, mas não é muito, né? Será que vale a pena fazer um curso? De fato, não é muito. Quem faz esse curso, ele vai ter que ter estratégia de alguns segmentos que demandam mais essa habilidade do que outras. Então, aqui eu tenho a informação por segmento. Então, vejam só que interessante. Eu tenho a indústria, por exemplo, que demanda cerca de 6% de todas as solicitações dela. Serviços, 4,7%. Nós temos aqui fintech 2,2%. Então, vejam, se você tem a habilidade de análise de balanço, as fintechs talvez não sejam o principal segmento, embora agora, mais recentemente, o C6, por exemplo, criou uma área corporativa. Nós mapeamos uma vaga do C6 que necessita de análise de balanço. Então, eu tenho que ter estratégia como profissional de crédito na hora de valorizar a minha habilidade. Inclusive, nós temos um curso, né, um novo perfil do profissional de crédito, que a gente ensina as pessoas, a gente abre esse curso que nós, esse material todo que nós temos aqui, e nós compartilhamos e ajudamos essas pessoas a trabalharem melhor os seus currículos para torná-los mais competitivos em relação ao mercado, tá bem? E a análise de balanço, ela aparece lá com um detalhe de que as vagas, elas são mais sêniores e, portanto, com maior remuneração, né? Já que ela não é tão demandada, mas em contrapartida, nós não temos também tantos profissionais aptos a realizarem uma boa análise de balanço. Esta é a realidade. Bom, em quais situações alguém pode usar a análise de balanço? É interessante porque a gente que é do crédito acha que é só no crédito que usa, né? Mas não. Os acionistas de empresas usam justamente para avaliar o resultado daquela empresa, para definir se compra ou não compra mais ações. Os bancos
claramente eles demandam, né, dependendo das áreas corporates, elas precisam sim realizar análise de balanço. Já passaram por aqui nos nossos cursos vários profissionais de bancos que fizeram esse curso. Investidores, tá mesmo ali na linha do acionista, clientes. Então é interessante isso, né? A gente lembro quando eu trabalhava na Nextel, nós fazíamos validação de alguns clientes por conta do valor e do prazo. Fornecedores, da mesma coisa. Poxa, a gente ia fazer um contrato com um fornecedor, ia ter um adiantamento, era um contrato de longo prazo que a empresa precisava garantir que aquele fornecedor ele teria estabilidade e conseguiria fazer as entregas, também é utilizado. Alguns funcionários, esse eu não sabia, nunca fiz análise de balanço, por exemplo, das empresas que eu trabalhava, mas eu estava pesquisando e um dos motivos que muitos funcionários fazem é para ver o PLR. Achei bem interessante. O governo, então, tem áreas do governo que também fazem essa análise e concorrentes, tá bom? Então, a gente tem um mercado ali de atuação. Então, de forma geral, eu quis dar uma introdução sobre as questões do curso. Agora, deixa eu compartilhar com vocês o nosso material de apoio. Bom, o curso, vou colocar aqui, ele não é um curso teórico, porém, gente, eu não consigo falar para vocês que não tem teoria. O balanço tem inúmeras contas que nós precisamos conhecê-las e entender a sua natureza. Então, como que o curso é feito? Nós basicamente trabalhamos numa planilha. Então, eu faço, tem a lição, a lição é bom, né? O quiz para que vocês façam também. Por exemplo, eu faço 2 anos, a gente faz os 2 anos em aula e vocês complementam outros 2 anos no quiz. E tem um gabarito que se vocês preencheram a célula correta, ele vai dizer que está certo, se preencher errado, vai dizer que está errado, até que vocês consigam ali acertar toda a planilha. Mas eu preciso que vocês estudem a questão das contas. Então, nós temos aqui um material que ele vai mostrar para vocês as principais contas. Tem aqui uma série de informações, a gente procurou ser bem sucinto, e mesmo assim ele tem cerca de 60 páginas, perdoe-me, mas ele é necessário. O mais legal é que você pode guardar isso, né? Não vai precisar ao longo do curso, você estuda uma parte em alguns momentos, depois eu direciono, olha, volta lá, pesquisa isso. Então, vai ser um material de apoio, tá bom? Com a explicação que eu dou durante o curso, você já consegue navegar bem pelas contas, mas se surgir uma dúvida, entra aqui no material, que ele vai estar disponível. Inclusive, no material, eu uso alguns exemplos. Então, eu pego a relação de um banco, de um banco não, de um balanço, comparo com outro. Então, aqui, por exemplo, nós temos a informação da Klabin. Então, eu mostro para vocês, poxa, equivalente de caixa, olha como aparece em um balanço, olha como aparece em outro balanço, para que vocês tenham o dia a dia do mercado e possam ter um melhor aprendizado. De novo, o meu desafio são as 4 horas, ok? Enfim, então, esse é o material de suporte. E agora, a Mary chega de novelas, vamos para a planilha. Então, aqui está a nossa planilha, mas deixa eu pegar a outra que está completa, depois eu mostro essa. Então, ela inteira. Deixa eu só comparar a hora. Muito bem. Então, nós temos aqui a planilha, que nós disponibilizamos, acho que na segunda ou na terceira aula. Esse é o acho que na segunda ou na terceira aula. Por quê? Porque na primeira tem toda uma apresentação e tudo mais. Então, a gente começa a preencher junto os valores, seguindo o balanço da Klabin. Então, o balanço da Klabin também está disponível aqui. Deixa eu só achar ele aqui, peraí. Opa. Ah, isso, aqui está o balanço da Klabin. Então, a gente estuda esse balanço,
Por que o balanço da Klabin? Porque ele surgiu, na verdade, eu nem lembro qual foi a história dele, mas ele é um balanço que ele tem, é um balanço de indústria, então é um balanço bem completo, auditado, então ele tem todas as contas e nos ajuda bastante aqui no nosso aprendizado. Então a gente fala sobre, tem uma primeira aula que eu falo sobre ativo, então nós vamos aqui, olha, 3.798, nós vamos preencher cada um dos valores. Opa, só deu um erro aqui. Ah, é que eu tô 2022. É, opa, peraí que eu dei um chute aqui e mexi no vídeo. Então, como vai funcionar a dinâmica? A gente entra, eu mostro para vocês, eu vou classificar aqui, então, tudo que está lá em caixa e bancos, a gente olha o balanço e classificamos aqui em caixa e banco, e eu explico para vocês como é estruturado o ativo. Então, hoje o ativo, ele é estruturado em ativo circulante e não circulante. Para as pessoas mais antigas, elas vão lembrar que antes nós tínhamos circulante, realizava a longo prazo e permanente. Depois, teve uma lei que reestruturou isso para tornar os balanços brasileiros mais fácil de comparar com balanços americanos, enfim, estrangeiros, né, de outros países. Então, hoje, as nomenclaturas mudaram um pouco. Então, eu tenho o circulante e tenho o ativo não circulante. Dentro do não circulante, eu tenho as contas realizáveis a longo prazo e destacado o que era antes o ativo permanente, mas essa nomenclatura não existe mais. Então, nós vamos ter o circulante, e o balanço, eu vou explicar para vocês, ele é organizado de forma por ordem de liquidez. Então, ele começa com os valores que são mais líquidos, ou seja, que são transformados em dinheiro no mais rapidamente. Eu tenho a conta de clientes, então, primeiro eu tenho caixa e bancos e aplicações financeiras, por motivos óbvios, são os valores mais líquidos, eles estão ali praticamente disponíveis. Clientes, então, a conta de clientes representam todos os valores, não todos os valores. Então, só voltando aqui, eu explico também isso no curso. Os balanços, eles mostram os saldos que as empresas tinham na data de encerramento do balanço. Tá bem? Então, aqui, em 31 de 12 de 2019, este era o saldo de caixa e bancos da Klabin, cerca de 9 bilhões de reais. Na conta clientes, eles possuem o valor de 1.390 bilhões. Então, aqui nós temos todos os valores que foram vendidos a prazo a clientes que ainda não foram recebidos e estão no contas a receber. No curso, eu mostro qual é a relação de cada das contas, né? Porque tudo no balanço, ele tem um porquê, né? Os balanços, as contas, elas possuem contrapartidas, ou seja, a conta de clientes, ela tem relação direta com a conta de faturamento. Então, eu não posso nunca olhar a conta de clientes sem olhar a evolução do faturamento. Inclusive, aqui na Klabin, nós verificamos, né, ele sai de 1.390 bilhões em 2019 e vai para 2.284 bilhões em 2022. Então, eu tenho que fazer essa análise em relação ao faturamento, porque se o faturamento aumentou, ótimo. Então, faz sentido que o meu saldo também aumente. Se o faturamento não subiu e essa conta sobe acima da média, eu posso ter um problema de inadimplência. Então, eu preciso fazer essa investigação. Então, no curso, nós fazemos essas relações de contas. Quais contas se relacionam com quais contas? Como é que eu tenho que analisar isso. É por isso que, de novo, falando das 4 horas, né? Vocês vão ganhar alguns atalhos, porque você já bate o olho e já consegue identificar ali algumas questões, sem contar os indicadores, que são calculados automaticamente a partir do preenchimento dos dados da nossa planilha. Então, 1.390.000, a conta de clientes. Então, para quem se interessar no material de apoio, ele vai ter ali toda uma nomenclatura, uma questão mais de lançamento. Então,
você pode estudar o material de apoio para ter essa visão. Mas, olhando aqui, você já vai conseguir fazer essas conexões de forma bastante eficaz. A conta de estoques, então, de novo, se clientes se relacionam com faturamento, estoque se relaciona com custo e com a conta de fornecedores. Então, esse link também é importante. Estoque passou de 1 bilhão 166 bilhões para 2 bilhões 216. Outra conta importante de se ver, porque o estoque, quando ele aumenta acima da média, ele representa mais custo, ineficiência na gestão, sem contar que um estoque obsoleto que corre risco de perda traz prejuízo para a empresa. Então, é uma conta fundamental. Relacionado ao estoque, nós temos prazo médio de rotação de estoques, que precisa ser avaliado aqui. Além disso, quando eu olho clientes, eu olho estoques, depois mais fornecedores, eu tenho o ciclo operacional e o ciclo de caixa. Então, são outros indicadores fundamentais que a gente precisa avaliar para conceder um prazo mais adequado. Nós falamos muito sobre ciclo operacional no curso Análise de Pessoa Jurídica, no módulo avançado. Mesmo sem o balanço, a gente tem que ter essa noção de todas as empresas. Nenhum analista de crédito deveria conceder crédito para pessoa jurídica sem entender o ciclo operacional das empresas, tá certo? Bom, partes relacionadas. Então, uma outra coisa que a gente fala no curso é que eu sempre tenho que fazer análise vertical. Então, tem contas que ela tem uma baixa representatividade em relação ao todo. Eu preciso me atentar a todos esses detalhes. Eu até falo no curso, o objetivo do curso não é fazer auditoria de balanço, ok? É análise de balanço. Eu estou analisando o balanço para poder conceder crédito, para poder validar uma operação. Claro que se você estiver comprando a empresa, aí tem uma outra situação. Aí sim eu tenho que me atentar a cada um dos detalhes. Mas na análise de balanço, quando a gente faz a análise horizontal e identifica a baixa representatividade daquele valor, eu posso, né, passar para o próximo ponto. Vamos combinar assim. Então, no final, eu tenho as questões que são importantíssimas, né? Qual é o percentual geral aqui do meu circulante? Então, 38,7 aqui em 2019, estavam alocados no ativo circulante. Quando eu olho aqui para 2022, isso passou para 25,3. Então, isso pode ser um problema ou não. Eu preciso olhar outros aspectos dessa operação, como o passivo, por exemplo, né? Eu preciso entender o que aconteceu com essa empresa para ela ter alterado a sua estrutura. E claramente aqui a gente consegue ver que a conta que mais teve redução foi a conta de caixa e bancos, que era 9 bilhões e passou para 5,6. Então, 2019 foi um ano de pandemia, então a gente vai ter que buscar essas soluções, essas explicações, por exemplo, no relatório de administração. E aí a gente tem uma aula para falar sobre isso. Por quê? Porque é importante, né? Eu tenho que olhar esses números e eu tenho que buscar resposta para essas variações. Então, analisar um balanço não é algo que eu faço assim tão rápido. Eu tenho que me atentar aos números, mas olhar, buscar informações que me ajudam a entender esses números, ok? Bom, então, ativo não circulante, basicamente aqui, o ativo realizável a longo prazo, ele tinha aqui tributos a recuperar, que a gente também fala sobre eles no curso, não dá tempo, né, gente, nessa aula inaugural da gente passar tudo, eu vou passar rapidinho só para vocês entenderem como é a nossa dinâmica. E os valores aqui de investimentos. Então, imobilizado passou de 16,9 bilhões para 29 bilhões em 2022. Então, esse investimento, esse valor que está aqui, com certeza acabou reduzindo proporcionalmente o valor aqui do ativo circulante. Então, aqui eu sempre vou ter que fazer duas análises: valor em termos da participação vertical, a variação horizontal e o número absoluto. Então, são questões que eu preciso sempre buscar identificar nos nossos balanços. Uma coisa importante é verificar no fim do dia se o ativo aumentou ou reduziu. Então, aqui eu tenho a questão vertical, horizontal, e em 2021, o ativo total
cresceu 18,3% e em 2022 mais 11,7%. Então, ok, essa alteração de estrutura não chega a ser um problema, porque a empresa continua crescendo, está investindo, inclusive, na sua operação. Esse caso da Klabin foi bem interessante, porque quando a gente vai lá para a DRE, a gente identifica que esses investimentos no imobilizado, esses investimentos em maquinário, levaram a Klabin a ter uma otimização. Ela reduziu custos, aumentou as margens desde lá do lucro bruto. Então, assim, foi um investimento. Isso trouxe um retorno. Agora, o ponto é, como é que a Klabin financiou esse investimento? Porque uma coisa a gente precisa ter claro: o ativo demanda financiamento. Tem gente que fala assim, na melhor empresa tem ativo que passivo. Primeiro que isso não é possível, porque o ativo é igual ao passivo, né? Os valores precisam bater. Inclusive, aqui na nossa planilha, a gente tem regrinha, tem fórmula, né, para você identificar onde está o erro. Os valores eles precisam bater. Então, todo ativo da empresa, primeiro lançamento da empresa qual é? Vê se alguém consegue me dizer aqui. É capital social e caixa. Então, aquele caixa, ele não brota, né? O caixa, ele veio de um dinheiro que o sócio colocou. E do lado do passivo, eu tenho as obrigações com terceiros e com os sócios. E hoje, na tesouraria moderna, o valor dos sócios, ele é o capital mais caro que existe, porque o sócio está querendo otimizar o seu retorno. Então, tem bastante coisa que a gente precisa se atentar na análise de balanço, né? Como eu disse, definitivamente não é algo tão simples assim. Mas durante o curso explicando, vocês vão ver que dá para a gente caminhar bem. Então, o ativo, nós já vimos, a empresa cresceu em termos de ativo, mudou um pouco a estrutura. O que eu preciso saber do lado do passivo? Como é que isso se comportou do lado do passivo? Aconteceu da mesma forma? Então, bem rapidamente aqui, estou de olho na hora, nós temos aqui o passivo. Então, da mesma forma, né? O passivo também, ele é estruturado passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Então, circulante e não circulante representam obrigações que a empresa tem com terceiros, e o passivo e o patrimônio líquido são os recursos dos sócios, dos acionistas. Então, aqui no balanço, eu tenho as principais contas do circulante de um passivo, né? Fornecedores, então, praticamente todas as empresas têm dívidas com fornecedores, e é uma dívida muito saudável. Então, um ponto importante aqui: a empresa compra a prazo, os valores estão aqui. Agora, da mesma forma que o contas a receber, né, se relaciona lá com o faturamento, fornecedores têm relação com o custo. Então, eu preciso acompanhar essas duas contas. Esta empresa passou de 1 bilhão em fornecedores para 2,7 bilhões. Então, eu preciso identificar o que aconteceu. Maior volume de compras? Ok. Eu vou calcular o prazo médio de pagamento. Neste caso, as notas explicativas da Klabin, elas mostram aqui uma política da diretoria de buscar alongar esses prazos, e eles passaram de um prazo de 51 dias para 67 dias. Então, ok, isso justifica parte deste aumento. Agora, aumentou demais. Não tem uma contrapartida lá no aumento, a empresa não passou a vender mais, ou não foi na mesma proporção, eu preciso olhar o mercado. Será que essa empresa tem protestos? Porque um saldo inchado de fornecedores pode indicar atraso no pagamento. Quando ela não paga um título, esse título fica aqui, a pagar, a vencer, vencido, melhor. Então, eu preciso me atentar a isso. Então, é um olho no balanço, um olho no mercado, ok? Depois, a conta de financiamentos. Outra conta importante que eu também, idealmente, faço as validações do mercado, né? Quem aqui usa o SCR, a empresa tem financiamento com o banco, essa dívida precisa estar lá no SCR. O financiamento, então, financiamento, geralmente a empresa traz ali informações bem interessantes relacionadas a ele, porque você consegue visualizar quais foram as operações, foi o prazo, qual foi o prazo dessa operação. Então, a Klabin, a gente verifica bem uma estratégia de tesouraria muito, muito atuante, em que ela
alongou a dívida bancária, então tem um período que ela tem um aumento de custo de juros, mas isso é temporário, porque ela alonga a dívida dela, então isso é sempre muito interessante. Então, o financiamento bancário, ele é algo que, óbvio, tem que trabalhar no limite, só que hoje as empresas cada vez mais estão esticando esse limite justamente por conta daquela informação que eu passei para vocês. O custo do capital próprio, ele é o maior custo que existe para o acionista, claro. Então, ele procura maximizar a utilização de capital de terceiros. Ok? Bom, seguindo aqui, o patrimônio líquido tem as participações. Então, ele passou de 17% em 2019 para 21% em 2022. Então, aumentou a participação dele, só que teve ali uma oscilação, né? Em 2020, ele caiu para 11%, justamente por conta de um prejuízo gigantesco que a Klabin teve, e ela teve que usar suas reservas de capital para absorver. Inclusive, no curso, a gente passa pelas demonstrações das mutações do patrimônio líquido para que a gente possa entender. Uma empresa, ou boa parte dessas grandes empresas, elas têm políticas de distribuição. Então, quando tem ali um lucro, esse lucro, parte dele é destinado para reserva de lucro, reserva de contingência, tal, 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 e depois a gente consegue ver claramente quais são os valores que foram distribuídos, é, remunerar o capital ou como dividendos. Então, é um exercício bem interessante de se ver. Então, aqui nós temos. Bom, uma coisa que eu não falei da nossa planilha é que todas as informações, elas são imputadas aqui nas células em cinza. Todas as outras células, eu desbloqueei aqui, elas estão bloqueadas. Vou deixar. Só para vocês verem como é a experiência. Eu passo a senha, claro, até para que vocês possam mudar a senha e tudo mais. Então, essas células, elas são protegidas, não protegeu, mas ok. Elas são protegidas de forma que vocês preenchem apenas as informações que estão em cinzas e o restante, ele é contabilizado e os cálculos são feitos para evitar problema. Então, a ideia é, nós disponibilizamos uma planilha em branco e a planilha dos balanços, para que vocês possam fazer os exercícios. E como é o exercício? O exercício é dessa forma. Eu peço para vocês, eu deixo, né, os valores, eu faço sempre 2 anos e deixo os outros 2 anos para que vocês preencham. Você vai colocar aqui 10, vai preencher os valores. Aqui no gabarito, ele vai dizer para você se está falso, se é falso, se a informação não é redonda, ou se ela é verdadeira. Então, vocês conseguem seguir até acertar. Não acertou, teve algum problema, olha, Maria, não consegui entender. A gente tem o suporte e, eventualmente, a gente pode marcar um horário, 10 minutos, para que você me mostre aonde está a dúvida e eu possa ajudá-lo a esclarecer, tá bem? Então, é desta forma que você pratica ali do dia a dia e rapidamente você consegue fazer essa leitura 360 do balanço sem grandes dificuldades, né? Com as nossas orientações. Então, vou passar aqui mais um pouquinho para a gente chegar na DRE. Um detalhe do curso básico, ele não envolve a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. É um pouquinho mais complexo, envolve cálculos mais complexos, então a ideia é a gente permitir que se faça uma boa análise do balanço, da DRE e dos indicadores principais. O curso avançado, ele envolve sim a DFC, o fluxo de caixa, e outros indicadores um pouquinho mais avançados, tá bem? Então, aqui eu vou ter a DRE, com todas as informações da mesma forma, preenche tudo que está em cinza, e isso para que o sistema possa, né, a planilha possa aqui fazer os cálculos. Então, uma coisa que é fundamental na análise de balanço é a gente analisar os períodos. Então, eu preciso de pelo menos 3 ou 4 períodos, por exemplo. Aqui na receita bruta, é fundamental na minha análise horizontal que eu perceba crescimento constante daquele faturamento. Uma empresa, ela precisa
manter o seu faturamento em alta e ter resultados positivos. É isso que garante a sua longevidade, né? Eventualmente, ela pode ter um prejuízo, eventualmente ela pode ter uma queda de margem? Sim, e a gente vê isso aqui na Klabin, no balanço da Ezetec. O mercado da Ezetec mudou tanto, não, desculpe-me, não é mais a mesma margem que ela praticava em 2020, 2021. A Ezetec precisou ir a mercado, contratar financiamento, porém ela tinha uma estrutura tão robusta que ela passou por isso, está operando no mercado com menor margem, mas ela passou por isso muito bem. Então, uma empresa em 20, 30 anos, ela vai passar por momentos de altos e baixos. O que a gente precisa é ter uma estrutura, uma empresa que cresce sempre, que tem uma estrutura saudável, ela tem capacidade de absorver eventuais prejuízos, eventuais oscilações da economia. Um pouco da situação aqui da Klabin em 2020, né, quando ela teve um aumento, ela tinha muitas operações de financiamento lastreadas em moeda estrangeira e teve uma variação cambial significativa que ela teve que lançar no balanço e por isso ela teve prejuízo. Então, a questão da receita da Klabin fechou, ela passou, ela teve um aumento gradativo a cada período. O lucro bruto, o que a gente olha no lucro bruto? Eu preciso verificar se essa margem, que nada mais é do que a receita líquida menos os custos, como é que ela está se comportando. Então, ela passou de 31 para 38, para 39 e para 41. Gente, vocês não têm noção do quanto é difícil para uma indústria, para uma empresa ganhar não, né? Ganhar é bom, mas, enfim, conseguir obter 1 ponto percentual de margem aqui no lucro bruto. É muito ganho de eficiência. Lembra que eu falei lá do investimento no permanente? Ops, vício. No imobilizado? Então, parte daquele investimento, parte daquela estratégia trouxe esse benefício. Então, quando eu, analista, estou fazendo esta análise, eu olho aquela informação que está lá no relatório da administração ou nas notas explicativas, olho aqui no balanço e depois eu preparo isso para colocar no meu parecer, né? Então, eu preciso ter esse entendimento. Muito bom. Eu preciso deixar 10 minutinhos para as perguntas. A gente já está avançando aqui. Bom, depois do lucro bruto, a gente tem o lucro operacional, mas antes a gente tem o EBITDA, que a gente também fala no curso direitinho como é que ele funciona, mas de forma bastante resumida, o EBITDA tem o objetivo de identificar qual é a margem da empresa que é gerada só por operações da empresa. Então, aqui eu tenho receita, custos diretos, custos administrativos, de vendas, operacionais. Eu não tenho, por exemplo, despesa financeira, variação cambial, e outros impostos que não estão relacionados a esta atividade. E por que que isso é importante? Porque esse é um indicador, primeiro, que pode ser comparável com outras operações, então eu consigo comparar, por exemplo, o EBITDA da Klabin com o EBITDA da Suzano. Aliás, a gente tem uma aula também sobre isso, sobre a importância de vocês conseguirem encontrar correspondentes, né, empresas que são similares, para ter esses indicativos. Então, eu mostro alguns sites do Investidor 10, alguns sites que te permitem, né, o da B3, fazer essa análise e, de repente, trazer essa informação para o seu parecer. Você vai ficar muito mais seguro na hora de apresentar né? De repente você tem que fazer essa defesa num comitê, você levar essa informação de mercado. Então, o EBITDA, primeiro, ele é um índice operacional de eficiência, ele é comparável com outras operações, então é algo bastante interessante. Tem vários indicadores relacionados a ele. Bom, depois eu tenho receitas financeiras, despesas financeiras. Nós também temos lembra aquela relação de contas? Então, as despesas de receita financeira está relacionado lá com os valores que essa empresa tem de caixa e bancos e aplicações financeiras, assim como as despesas financeiras estão relacionadas ao montante que essa empresa tem de empréstimos. Então, essas relações a gente consegue ver no curso. Então, ela passou de 3 bilhões para 8 bilhões em 2020, e aí, como eu já dei um spoiler, parte desses valores referem-se a variações da dívida,
reduziu para 1 bilhão em 2021, 728 milhões em 2022. Então, a operação também que ela fez em 2020, ela explica isso no balanço, né, de alongar aquela dívida, teve um custo inicial, mas teve ali uma estratégia de longo prazo que foi bastante benéfica para a Klabin. Depois eu tenho o lucro operacional, então, de novo, eu tenho que olhar esse percentual, então ele era 6,6, virou um prejuízo em 2020, foi para 21% em 21 e 27%. Ou seja, a Klabin continuou ganhando eficiência. E eu consigo ver aqui, né? Ela aumentou a receita. Os custos diretos não aumentaram na mesma proporção. Ela manteve as despesas administrativas de vendas. As despesas financeiras em 2022 caíram substancialmente, não tinha outro jeito a não ser ter um lucro operacional maior. Até que ela encerra aqui com um resultado final de 6,6 em 2019, o prejuízo em 2020, em 2021 passou aqui para 17,8 e chegou em 21,1. Então, uma indústria ter 21% de lucro líquido realmente é louvável. E é por isso que é uma empresa bastante sólida. Na DFC, na demonstração do fluxo de caixa, ele é interessante porque a gente aprende a olhar esse prejuízo, porque embora aqui seja lucro ou prejuízo líquido, em definitivo, esses são resultados contábeis. Não representa exatamente o lucro e o prejuízo. Por quê? Porque muitas contas no balanço também não representam saída de caixa. Mas aí eu não consigo falar com vocês sobre isso agora, isso é assunto que vocês conseguem identificar dentro do curso, tá bom? Bom, eu vou então parar de compartilhar e dividir com vocês algumas perguntas que eu já tenho aqui. Deixa eu até pegar aqui no repositório que a gente foi recebendo perguntas, então eu tenho elas aqui. Então vamos lá. Tem alguma observação aqui? Deixa eu ver. Gabriel, vou ter que sair, mas muito obrigado, Simério. Gabriel, ok, vai ficar gravado, gente, esse item, e vocês então poderão assistir em um outro horário, tá bom? Verificado, Gabriel, ok. Bom, deixa eu olhar aqui o material, as perguntas que eu tenho. Então, uma delas é o seguinte: acho que por conta da planilha, a pessoa perguntou assim: qual o nível de conhecimento matemático necessário para acompanhar o curso? Tenho dificuldade com números. Isso seria um problema? Não vou mentir para você, talvez seja. A gente precisa usar Excel, né? Análise de balanço envolve análise de números, de indicadores. Nós temos, sim, uma série de questões que precisam ser conhecidas. A planilha, ela já vem bastante pronta, tá ali, segmentada, com todas as células vitais protegidas. Então, com um pouco de cuidado, você consegue manuseá-la e mantê-la e seguir adiante, tá bom? Mas, gente, faz parte da vida de uma analista que estuda balanço ter ali uma boa referência em Excel, tá bom? Sinto muito em dizer isso. Mas sim, dá para seguir o curso sem ser um expert em Excel, tá bom? As fórmulas já estão lá, a interpretação é dada por nós. A planilha, como eu disse, você salva uma versão de segurança e trabalha, se você fizer uma coisa errada, recupera aquela segurança e vai dar tudo certo, tá bom? O curso oferece algum tipo de suporte ou mentoria para tirar dúvida? Então, suporte, sim, eventualmente 10 minutos a gente pode se encontrar, mas todos os materiais estão lá disponíveis, tá bem? Mas sim, a gente pode 10 minutos. Agora, mentoria, eu não consigo. Mentoria já é um outro produto da MPA, que a gente pode conversar no direct, né? Como o pessoal diz. Como análise de balanço pode me ajudar no dia a dia do meu negócio e investimentos, mesmo que eu não seja uma especialista? Bom, vai depender muito do perfil de cliente que você trabalha. Foi o que eu disse. Se você trabalha em pequenas e médias empresas, não vai te ajudar muito, de verdade. Agora, se por acaso você trabalha com grandes empresas, aí vai depender do que você fornece, qual é o tipo de relacionamento que você tem com eles.
né? Se você for também um cliente recorrente, se você fizer vendas pequenas para grandes empresas, o balanço também não vai ser necessário, ok? Agora, investimentos, sim, se você trabalha com investimentos ou quer fazer uma carteira de investimento em ações, aí o balanço pode te ajudar. Inclusive, a gente fala sobre isso, né? Não exatamente sobre ação, mas dos sites em que você pode acompanhar. Então, fazendo o curso, você vai conseguir ter uma melhor leitura desses sites, entender o que eles estão ali dizendo, ter também a sua interpretação para decidir se você segue ou não com a decisão de investir naquele papel. Quais são os erros que as pessoas cometem ao analisar um balanço e como o curso pode ajudar a evitá-los? Bom, quais são os erros? Eu não sei. Olha, o que eu acho que a gente pode evitar, assim, já faz muitos e muitos anos que eu faço análise de balanço, né? E eu acho que a gente sai da superficialidade, então esse é um ponto, tá bom? Eu não posso fazer uma análise imediatista, como eu disse, gente, o balanço, ele é algo bastante orgânico, assim, uma coisa reflete na outra, eu tenho que olhar o mercado, então o erro é você querer ir rápido demais, você precisa mesmo mergulhar ali, você vai demorar 1, 2 horas para analisar um balanço, você tem que planilhar com atenção. Então, o maior erro é você realmente querer fazer muito rápido, querer ter uma resposta muito imediata, ou se não bater o olho e falar, já sei, é um problema de liquidez, como aquela BIM que a gente viu, que reduziu o circulante em prol ali do ativo imobilizado. Poxa, deu um problema de liquidez. Não deu, porque a contrapartida do lado do passivo, eles reestruturaram a dívida, teve um alongamento, a Klabin tem uma liquidez gigantesca. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Ou, como eu disse, né, por exemplo, o fornecedor aumentou. Poxa, a empresa está com um atraso de fornecedores. Não, ela teve uma estratégia de aumento de prazo, isso faz parte do ciclo operacional. O fornecedor é uma fonte barata de recursos para financiar o ciclo operacional. Então, isso eu destacaria que é um erro, tá bom? Quais os principais erros? Já vi se existem softwares ou ferramentas que facilitam a análise de balanço. O curso aborda alguma delas? Ótima pergunta isso. Sim e não. Então vamos lá. O que eu tenho para vocês é a a planilha, ok? Porém, eu tenho planejado, eu conheço um fornecedor, hoje já tem empresas que fazem através do certificado digital, a empresa consegue ir lá no Cefaz, importar o balanço e gerar uma série de indicadores 100% automatizado. Então, isso é muito legal. Claro que as empresas só vão comprar uma plataforma dessa se ela tiver muitos balanços para serem analisados, né? Um ou outro que surge, coloca o analista para fazer esse curso, o analista faz o curso, está ali preparado. Mas faz parte, do meu planejamento, eu quero marcar uma live com esse pessoal, porque eu conheço, mas eu também nunca usei, assim, eu vi aplicando, mas eu nunca usei justamente por conta disso. Na MPA, nós fazemos análise de balanço em situações como essa, para os cursos, e eventualmente treinamos analistas de clientes que têm essa demanda, tá bom? Mas é algo bacana e por conta dessa pergunta eu vou colocar aqui, montar com a minha equipe para a gente ter essa agenda e deixar esse material de apoio para que vocês possam conhecer. Combinado? Bom, após concluir o curso, serei capaz de analisar o balanço de qualquer empresa, independente do porte? Sim, porque, com exceção de bancos e financeiras que têm um outro plano de contas, todas as outras empresas, independente do segmento, têm basicamente o mesmo plano de contas. Eventualmente, alguma situação ali do segmento vai fazer com que você tenha mais atenção a uma conta em relação a outra, ou patamares de indicadores. Por exemplo, tem alguns segmentos que trabalham com um índice de endividamento maior. No caso da Klabin, por exemplo. Então, Klabin, Camil, a gente vai ver um índice de endividamento na altura, que até assusta, mas é um endividamento que está estruturado dentro, ele faz sentido, ele está contido bem, a empresa comporta bem o pagamento dos juros ali, a sua operação é capaz de gerar recursos suficientes para pagar aqueles juros, enfim. Agora, você precisa conhecer um pouquinho mais o segmento, mas sim, você terá a capacidade de fazer isso. Deixa eu ver. Bom, acabaram as perguntas aqui do lado, a gente extrapolou 5 minutinhos aqui do nosso
Na verdade não, né, são 8 horas, aqui a gente abriu a gravação um pouquinho antes, e se a gente não tiver mais perguntas que eu olhei aqui, a gente encerra aqui então a nossa aula. Fica o convite para vocês conhecerem o nosso o site, né, com todos os cursos. Além desses cursos, nós oferecemos outros cursos, e nesta semana nós teremos mais um lançamento, que vai ser o curso de como elaborar uma política de crédito, tá bom? Então, estão todos convidados. Então, agradeço, a disponibilidade de vocês, e a gente se vê lá na nossa plataforma, tá bem? Obrigada, pessoal, uma ótima noite.